Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Oncologia Nova Era. Sou o Dr. André Santos e no episódio de hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas que surgiram a respeito dos alimentos durante o tratamento. A gente vai falar de uma maneira geral o tratamento, quer seja ele cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico, mas a gente vai colocar aí um norte para vocês entenderem um pouco sobre a função desses alimentos, o que ele pode proporcionar dentro desse complexo que a gente chama de um complexo mais saudável, um complexo de alimento onde a gente consegue manter uma estabilidade biológica, diminuir pontos de inflamação, como a gente vem falando para vocês. E para isso eu trouxe aqui mais uma vez a doutora Sandra Mata, nutricionista. A gente trabalha já há bastante tempo junto e dessa vez a gente vai falar para vocês as nuances desses alimentos, o que ele pode proporcionar, como usar, como fazer para que todos tenham a melhor estrutura alimentar ali formada. Então assim, nós recebemos muitas mensagens relacionadas a essas dúvidas, as quais colocaremos aqui para vocês de uma forma mais simples possível, para que todos tenham acesso a essa informação e conhecimento e de como fazer, até porque às vezes não sabe o que fazer, o que comer naquele momento. Então eu vou deixar aqui, eu e a Sandra, nós vamos deixar aqui para vocês pelo menos um básico para vocês poderem fazer de uma forma correta e bem elaborada por cada um de vocês, ok? Então, Sandra, vamos lá? Vamos lá. Mais Foi uma bem legal nesse período, nós de fato tinham tantas mensagens que a gente não estava dando conta de estar respondendo e resolvemos fazer esse vídeo por conta de todas essas dúvidas. Entre as várias dúvidas que apareceram de forma bem recorrente, André, foi justamente sobre os compostos bioativos dos alimentos que nós falamos no vídeo passado. Se vocês não viram, assistam, nós já temos ele aí gravado. E como que eles funcionam, como que eles podem encontrar. Então, acho que, número 1, composto bioativo dos alimentos é uma forma mais simples de falar do grande grupo de polifenóis, que faz parte de toda a natureza, que é justamente o composto que dá esse pigmento, essa cor ao alimento. E além disso, esses compostos bioativos, muitas vezes eles estão presentes no alimento como uma forma de defesa deles. Então, às vezes não, né? Em geral, quanto mais a planta é estressada, ela mais produz aquele composto bioativo. Então, muitas vezes um pé de amora que não teve estresse nenhum ali no seu crescimento, a amora terá uma quantidade menor do composto bioativo do que uma outra amora que sofreu estresse. E esse estresse é desde temperaturas, alguém que estava podando, então coisas que acontecem na natureza normalmente, que faz parte do crescimento ali da planta e que pode melhorar o potencial nutritivo dela para nós, seres humanos. E esses grupos dos compostos bioativos, existem, como nós falamos no outro vídeo, uma variedade muito interessante e que de fato ajudam a nossa saúde. Independente de fazer um tratamento oncológico, e se algum familiar de um paciente oncológico também estiver assistindo, vale a pena trazer esses hábitos ali para a mesa, para o dia a dia. Aquela famosa frase de quanto mais colorido o prato, mais nutriente. Mais nutriente. Exato, isso é fato. Numa proporção de você colocar esses nutrientes, então, ok, temos principalmente eles dentro dos vegetais, roxos, verdes, amarelos ou laranjas, os brancos, todos eles são importantes. E acho que a gente pode começar a falar. Um bate-bola aqui de cor de alimento, funcionalidade, que acho que vai ser bem legal. Então, Sandra, aproveitando aqui, né, um gancho já que é para falar de cores,
Vamos começar aí com os alimentos de cor vermelha, né? Que Olha, engloba... vermelho, roxo. Até porque você acabou de falar da amora, então tem a amora, tem o mirtilo, tem morango, tem framboesa, repolho roxo. Então, ou seja, tudo isso que nós chamamos, né, de uma terminologia técnica de antocianidina ou proantocianidina, antocianina, enfim. Essas substâncias, elas são frutos da glucoronidação que ocorre através da ingestão desses alimentos, onde ele libera determinados ativos, dentre eles essas antocianidinas, que engloba polifenóis, como a Sandra falou, os carotenoides, então também tem substâncias carotenoides dentro desse elemento. Tem a substância principal, que seria o pterostiubeno, né, que é uma nanopartícula dessa quebra, dessa glucoronidação que ocorre no processo de quebra desse ativo e de absorção. Então a Sandra vai falar para vocês aqui de uma maneira como fazer isso, né, no alimento de uma forma geral. Eu sei que eu falei aqui só frutas, mas tem outros alimentos leguminosos que está dentro desse cenário. E como a gente faz, né, isso tudo, como comer, qual o melhor horário para a gente poder ingerir. Por exemplo, um paciente que está indo à quimioterapia, a gente sabe que eu instruo os pacientes para não comer nada de forma pesada, que exija uma digestão muito elaborada. Então, quanto mais leve for a alimentação, melhor vai ser para esse paciente. Inclusive, os efeitos colaterais eles minimizam por conta disso. Então, assim, é importante frisar que não é para deixar de comer, e sim saber o que comer, né, Sandra? Ótimo, excelente. Porque muitas vezes os pacientes acreditam que por justamente ir fazer uma quimioterapia ou algum outro procedimento, eles precisam estar hiperalimentados. E pelo contrário, se você faz uma alimentação mais frugal, mais leve, sempre é melhor. O bem-estar do paciente é melhor e o próprio efeito também da terapia. Por exemplo, se a gente está falando de antocianina, vamos fazer um pré-quimioterapia, por exemplo, né? Um lanche totalmente fora do convencional, que tá um repolho roxo partido em fatias, como se fosse uma fatia de pão. Coloca um pouquinho de azeite, coloca um pouquinho, eu ainda vou brincar aqui com alguns temperos, eu vou falar um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho, até uma pitadinha de gengibre em pó, salzinho, forno. Deixa levemente no forno até ele começar a ficar um pouco amolecido e você pode retirá-lo. Você potencializa a ação, assim como outros polifenóis que nós ainda falaremos. Esse aquecimento breve, principalmente para esse alimento, que é um hortifruti, então você pode potencializar. No caso de uma fruta, a gente faria diferente. E o aquecimento, né, Sandra? É bom frisar que muitos pensam que o aquecimento destrói esses ativos do alimento, quando na verdade eles ajudam a liberar. Exato. Então há uma série de alimentos que os ativos desses alimentos são liberados após o aumento da temperatura. Exato. Isso. Porque isso é um paradigma, um mito, né, dentro do tratamento alimentar na oncologia. Então vou comer apenas cru durante o tratamento. É lógico, e não estamos falando que não tem o seu valor nutricional o alimento cru. E tem, todos nós sabemos disso. É uma forma também de se comer o alimento vivo. Mas isso não significa de forma alguma que o fato de fazer uma cocção, um aquecimento, deixa o alimento negativo, vai tirar todas as vitaminas, né? Normalmente é que a gente acaba ouvindo bastante. E é como o André disse, você pode potencializar a ação de alguns ativos. Você tocou num assunto que às vezes a gente vê no dia a dia, mas isso depende muito de um processo específico, que nem você falou do alimento cru. Então tem às vezes momento que esse alimento ele não pode ser cru, mas para isso a gente não vai comentar aqui
A gente está falando de uma forma geral, mas tudo isso é individualizado. A gente vai dar um norte para vocês, até porque cada momento, quer seja ele do tratamento ou o paciente, enfim, há uma série de variáveis que a gente avalia dentro de todos esses parâmetros para poder orientar. Então, o alimento cru é um alimento que tem sim toda a riqueza nutricional. Uns têm toxinas, por isso que precisa de uma cocção, um exemplo, algumas crucíferas, né? Exato. Então, e outros até precisa ser aquecido para poder liberar aquele tipo de nutriente. Mas poder usar o alimento cru pode, mas é o que eu falei para vocês, vai depender muito de cada caso, mas de uma maneira geral, acho que o que a Sandra colocar aqui, acho que dá para entrar nessa questão global e seguir de uma forma mais homogênea, para aqueles que querem pelo menos um norte aí dentro desse cenário, né? E por exemplo, ainda dentro desse escopo, desse assunto, falando de cocção, né, de aquecimento do alimento, isso não significa que você vai cozinhar aquele alimento por 10 horas, principalmente estamos falando aqui de verduras e legumes, existem algumas situações de cozimento mais prolongado, mas no caso de legumes, verduras, você não vai deixar aquele alimento também cozinhando ali horas, né? No caso, por exemplo, uma sopa de legumes, para que ela fique mais nutritiva de fato. Então, faça a sua base, a água, os temperos, e depois não precisa colocar todos os legumes e verduras naquele momento. Tenta respeitar o tempo de cozimento. Uma cenoura leva mais tempo para cozinhar? Cozinha separado. Ou entra antes na panela, né? Vou colocar também um pouco de repolho ou brócolis, entra por último. E aí você, conforme a textura dos alimentos, ele pode entrar antes ou depois. E respeitar essa ordem, você aumenta o potencial nutritivo. O que seria uma simples sopa de legumes, ela passa a ser uma sopa mais potencializada, porque a forma de fazê-la é toda diferente. Isso vai fazer uma diferença e positiva no tratamento. Algo simples e muito efetivo. E o que você falou, né? Você falou um termo que é importante a gente frisar aqui, temperos. O que é temperos? Salsinha, cebolinha, alho, cebola, o sal, o azeite, isso é tempero, tá? Ervas finas, ervas né? finas, Manjericão, aí entra manjericão, alecrim, hortelã. Então, quando a gente fala qualquer elemento que engloba o processo, é o mais natural possível, tá? Porque aqui nós estamos proporcionando o que tem de melhor aí dentro desse ponto de equilíbrio. Então, quando falamos em temperos, a gente vai atrelar isso a uma salsinha, uma cebolinha, um alho, enfim, tudo isso que a gente referiu aqui e que deve ser usado. Como a Sandra falou, o gengibre, a cúrcuma, que também entra nesse contexto de tempero, que pode ser feito, vocês ali processarem aquele produto, aquela raiz, ou então comprar em algum local de boa procedência. De boa procedência, que tenha confiança. Você está falando algo extremamente importante. Esses temperos secos, né? Então, orégano, manjericão, comprar temperos que realmente tenham sido embalados, que você compre de um fabricante embalado. Comprar esse tipo de tempero, essas ervas a granel, é muito perigoso. Uma, porque a gente não sabe a mistura, né? O que tem ali, o que não tem. Outra, que a gente não sabe a questão de sujidades. Então, se aquela erva foi bem armazenada, se não tem nada mofado. Então, e que fica aberto ali também, entendeu? Exatamente. Por mais que fique dentro de um recipiente, ela está exposta à oxidação, a uma série de situações do ambiente que possa contaminar. É isso mesmo. Então, muitas vezes, um saquinho que você compra ali da erva, realmente, estou comprando aqui um saquinho de orégano, que tem lá o seu fabricante, que passou por um controle higiênico-sanitário, então ele tem tudo isso bem descrito na empresa dele, está lá, muitas vezes é mais seguro
do que o que você comprou a granel. Existem algumas situações diferentes, por exemplo, comprar uma castanha a granel, muitas vezes ela é muito mais fresca do que você está comprando ela embalada, não sabemos quanto tempo. Mas é um produto grande, você está vendo. As ervas e chás comprados a granel, eu diria para ter muita cautela. E já que você tocou no caso das castanhas, o que eu aconselho? As castanhas cruas, elas têm sim uma maior quantidade de ativos e de gorduras, né? Proteínas que podem ser absorvidas, mas fica essa dúvida. Também está ali aberto, pode estar contaminado com algum micro-organismo. Então eu acho que vale a pena a castanha crua dar uma leve torrada no forno com azeite e sal, que ela vira uma castanha torrada, desde que ela não queime. Até porque a partir do momento que esse alimento sofre um aumento de temperatura a ponto de surgir aquela mancha preta, né? Aquela coloração mais escura, isso é aquilo que nós falamos para vocês anteriormente sobre a acroleína, que é um ativo carcinogênico, e a gente não quer isso do alimento. Então, torrar a castanha, né? É o famoso tostadinho. Então, assim, torrar as castanhas, né? Coloca no forno, deixa ali uns 3 minutos, mexe ali um azeite com sal para ela ficar um pouquinho salgadinha. Então já consegue aí minimizar uma quantidade enorme de substâncias que porventura possam estar presentes no alimento in natura, de forma no granel. Isso é legal. Tem uma outra forma também que é válida, que seria deixar o demolho, né, dessas castanhas. Germinar, né, o que chama. Exato. A gente tanto pode germinar e também um tempo antes, né, lava, né, higieniza essas castanhas, faz o demolho. Então, por exemplo, quero usar ela crua para fazer uma bebida vegetal, né? Então deixa pelo menos 12 horas de molho. Essa água terá que ser descartada. Descarta na plantinha, porque não é uma água ruim, descarta numa plantinha que vai ajudar a adubar. Até porque tem que ser água filtrada, exatamente, né? Isso. Não e dá depois não dá pra ser água de torneira, vou deixar de molho na água de torneira. Não, é uma água filtrada. Exatamente. É o que a Sandra falou, coloque na planta, em algum vegetal. Descarta, e aí sim que também pode ser utilizada para o preparo de uma bebida vegetal, e também é uma via. Mas tem que fazer essa higienização, é importante. Perfeito. E André, em termos técnicos, porque tem muita gente que não acredita, por que o brócolis é tão endeusado no tratamento oncológico? Na realidade, o brócolis acabou caindo, né, nesse jargão todo, mas a gente sabe que as crucíferas, de uma maneira geral, têm esse tipo de ativo bem proeminente, bem expresso, né? A partir do momento que é realizado o manuseio e o cozimento, o preparo dele de uma forma correta. Então, assim, para vocês entenderem, vamos falar do brócolis, né? Mas aí entra aí o grupo das crucíferas. Ele contém uma série de substâncias, onde a substância principal dele é o que nós chamamos de indole 3-carbinol. Ou seja, um produto que, a partir do momento que entra em contato com o trato gastrointestinal, sofre ação do que nós chamamos de uma enzima chamada mirosinase no intestino delgado, e é absorvido essa substância em forma de isotiocinato, tá? Então, sei que falei um monte de coisa técnica aqui, mas vamos agora na prática, o que isso, qual é a ação disso no nosso organismo? O fígado tem um citocromo, né, que é uma enzima de metabolização da parte metabólica do fígado, que chama P450. É o geral dessa substância enzimática. Abaixo dela, ela é como se fosse a ponta de um guarda-chuva. Abaixo dela tem vários outros citocromos. Em especial, o citocromo 1 a 2, ele proporciona
em torno de 6 vezes o aumento desse citocromo, dessa CYP, que nós chamamos 1,2. Dessa forma, essa substância, que é um isotiocinato oriundo do I3C, que é o indole 3-carbinol, é capaz de anular uma série de substâncias carcinogênicas. Aquilo que expliquei anteriormente para vocês sobre a carcinogênia. Quais são essas substâncias que o indole 3-carbinol acaba anulando? Então, essas substâncias, elas são produtos químicos que englobam aí os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, você tem os compostos nitrosos, você tem as aminas também aromáticas heterocíclicas, as aflotoxinas, enfim, uma gama de substâncias carcinogênicas que o ativo I3C ou de indole metano, que é um produto de metabolismo do brócolis, tá? E da crucífera, acaba proporcionando isso de uma maneira que anula essas substâncias e proporciona uma estabilidade, inclusive de determinados genes, que regula o que nós chamamos de fator NF-kappa-beta. Ou seja, é um fator envolvido dentro desse processo da carcinogênese, o NF-kappa-beta, e que muitas vezes, quando há um processo tumoral envolvendo esses genes, eles acabam inativando um gene que proporciona a morte da célula do tumor. Então, essa célula acaba criando uma resistência por conta disso. Então, ela consegue modular então, o isotiocinato, que é o produto fim disso tudo, ele consegue modular essa parte do NF-kappa-beta e anular as ativações anti-apoptóticas, ou seja, as ativações que inibem a célula do tumor para que elas tenham um dano e sejam eliminadas. Então essa é uma forma que esse ativo, essa substância, consegue proporcionar um estágio de equilíbrio biológico celular através desse metabólito ativo. E André, então, do que você falou, a gente poderia deduzir que o isotiocianato, ele tem o brócolis e todas as brássicas, né, as crucíferas, tem um potencial antimutagênico, anticancerígeno, por essa via que você explicou? Sim, ele tem sim essa importância no bloqueio de determinadas vias gênicas, onde essas vias modulam determinados pontos que pode proporcionar uma morte celular daquela célula tumoral e diminuir a resistência dela até mesmo ao tratamento oncológico quimioterápico, por exemplo. E André, olha que legal e olha que importante isso. Essa característica, né, do brócolis, das brássicas, né, do ativo, se você faz do brócolis, né, ou da outra planta, um aquecimento junto com muita gordura, ou se você come o brócolis ou outra brássica, né, couve-flor, couve, junto com muita gordura, a gente já sabe na nutrição que justamente inibe o isotiocianato. E aí, imagina, olha como tem confusão, né, no meio disso tudo. Então, às vezes é preconizado uma dieta cetogênica. E aí a pessoa está com um monte de gordura. E ela está comendo ali o brócolis naquele meio de gordura, porque ela fala assim, ok, o brócolis vai me ajudar. Ele vai ajudar, não é ruim. Só que o potencial dele vai cair, porque a gordura, ela ajuda a inibir essa eficiência da indução do ativo. E essa é uma coisa importante de se falar na nutrição. Porque aí, por exemplo, aí é que demanda o conhecimento da necessidade de também ter uma suplementação em conjunto, porque muitas vezes a dieta cetogênica pode ser interessante, né? Importante para aquele paciente. Mas assim, é importante o pessoal saber que nós, assim, quase nunca usamos a dieta cetogênica. Exato, isso é legal. Na realidade, assim, tem trabalhos publicados a respeito da dieta cetogênica,
Onde a gente observa que ela tem maior funcionalidade é na parte de sistema nervoso central, mas mesmo assim a gente não adota esse tipo de dieta, até por conta de ser uma dieta inflamatória. Então, da mesma forma que ela participa do processo, né, da biodisponibilidade energética ali da célula, que todo mundo fala que aumenta a parte de fosforilação mitocondrial, tudo, ela também propicia um desvio do eixo inflamatório para vias pró-inflamatórias. Então, o excesso de gordura, o excesso de proteína acaba liberando substâncias pró-inflamatórias, as quais vai beneficiar o tumor de alguma forma. Então, além disso, a cetose ela só começa a ocorrer 7 dias após a dieta ser iniciada. Então, assim, e desde não que pensa iniciada de uma forma correta, né? correta. Então, às vezes pensa que vou fazer uma dieta cetogênica, então amanhã eu já estou em cetose. Não. Tem um trabalho do Dr. Seyfried onde ele consegue mostrar isso em gráfico, que o pico da cetose mesmo, né, da liberação de corpos cetônicos ali dentro de um processo metabólico, ele ocorre a partir do 7º dia. Então, só que a gente sabe que após 7 dias começa um acionamento muito maior de vias pró-inflamatórias. Aumento de interleucina 6, que é extremamente danoso para o nosso sistema celular, para o nosso sistema orgânico, e acaba favorecendo as células do tumor. Então, dieta cetogênica não é uma prática, né, que a gente faz aqui. Na realidade, a gente trabalha mesmo com o que nós chamamos de uma dieta anti-inflamatória, para diminuir o máximo essas vias inflamatórias, até porque isso está envolvido no processo de necroptose, conhecido hoje, né? Além da apoptose, a gente tem mecanismos de necroptose e de ferroptose que participa aí desses 3 princípios lógicos dentro de um ponto de vista bioquímico. Acho que também é importante salientar que, e aí não como uma dieta, mas às vezes como uma estratégia, em determinados momentos, a gente pode trazer para o paciente alguma especificidade por um período que durante o tratamento, e aí individualizado, e aí sim, a gente faz uma estratégia diferenciada, mas de uma forma geral, sem nenhum protocolo de dieta, né? E sim algo mais anti-inflamatório. E algo, André, que é de extrema importância, a gente sabe que a glicose aí tem uma prevalência em termos de alimentar, né, a célula tumoral, mas hoje em dia já se sabe que, como você falou, excesso de proteína e também gordura podem sim vir a ser alimentos para essa célula tumoral. Sim. E não como antigamente se pensava, que assim, então basta eu tirar açúcares, carboidrato e tudo ok. Foi bom você falar esse assunto, porque assim, existe açúcares e açúcares, tá? Então, o que nós consideramos da viabilidade do açúcar, ele está presente nas frutas de uma forma in natura e em carboidratos complexos. A Sandra vai explicar para vocês. E outra coisa que é importante a gente falar aqui, né, que até você comentou um dia, que às vezes o paciente ele acha que o arroz branco é o maior vilão de tudo, sendo que às vezes é necessário para que ele tenha um balanço de determinada cepa dentro do conceito de microbiota intestinal. Então, o que nós preconizamos, né, para vocês entenderem, né, depois disso tudo? Rodiziar o alimento. Então, não é para comer um tipo de alimento todos os dias. Então, você rodizia esse alimento. Você vai rodiziar esse tipo de carboidrato. Então, só de feijão tem quase 10 tipos de feijões. Então, arroz, você tem do arroz branco também, acho que tem mais ou menos, o que eu lembro, tem uns 5 subtipos de arroz branco. Aí tem arroz vermelho, arroz negro, arroz selvagem, arroz integral.
Então, assim, por que não rodiziar tudo isso, ao invés de fazer a mesma coisa todo dia, aquele mesmo tipo de alimento, onde o organismo ele pede para que tenha esse rodízio. Assim como a gente coloca todos esses coloridos no prato, né, de forma tanto dos vegetais quanto as leguminosas, as raízes, o caule, né, que determinado substância vegetal é um caule ou é uma raiz. Exato. Então, assim, você pega a cebola é um caule. Então ela não é raiz e ela não é fruto, ela é um caule. Aí você pega a mandioca, é uma raiz, um gengibre é uma raiz e assim por diante. Então, dessa forma eu acho importante a gente rodiziar, mesmo que seja um alimento saudável, você come todo dia, também esse processo vai ficar um processo de vício, não vai ser um processo onde o organismo vai entender como substâncias necessárias e ele acaba acostumando, né, criando ali uma zona de conforto e aquela dinâmica nutricional ela acaba diminuindo também. É isso mesmo, André. E nesse rodízio de alimentos, às vezes perguntam pra gente, mas poxa, então vou ter que ter muito dinheiro para fazer esse tratamento, para comprar tanta comida assim? Não, basta a gente organizar. Então, se você está comprando hoje determinado alimento ali na feira, na semana seguinte compra outro. Na outra semana, compra outro. Você não precisa trazer toda semana os mesmos alimentos. A gente acaba entrando aí numa zona de conforto. É igual você dirigir para o trabalho. Às vezes você pega o mesmo caminho todos os dias e nunca pensou que na rua ao lado às vezes chega mais rápido. Ou na outra rua a paisagem é mais bonita. Com a alimentação é a mesma coisa. Então vamos variar esses alimentos. Da mesma forma que os alimentos possuem os nutrientes, como nós falamos, também tem os fatores antinutricionais. E quando a gente faz esse rodízio, além de ter a possibilidade de ter nutrientes diferentes, a gente também cicla os antinutrientes, né? E isso deixa de fazer tão mal assim pra gente. A Sandra falou um tema que é importante a gente falar aqui, porque o que nós conhecemos, o que tem de publicação, literatura a respeito desses ativos, a gente tem como falar aqui. Porém, é sabido que, apesar desses ativos estarem presentes, há uma centena de outros ativos desconhecidos. Então, por isso que a gente precisa ter esse rodízio e também diversificar isso de alguma forma. Isso acaba usando também, né, Sandra, quando as pessoas gostam de fazer chás e quer misturar aquele monte de erva e isso não tem... Isso é extremamente contraindicado. Isso, porque pelo que a gente vê de uma forma geral na literatura é que quando a gente fala do ativo é uma coisa, a partir do momento que a gente pega o alimento como um todo e coloca ali, além daquele ativo, há N substâncias que ainda são desconhecidas. O ativo tem como você isolar do alimento e trabalhar com ele de uma forma isolada, ó, isso daqui é só o ativo que foi isolado e a pessoa está consumindo aquele ativo, ok. Então, agora, a partir do momento que você pega o vegetal e começa a usar ele de uma forma integral, não que ele vá fazer mal, mas assim, o tempo de uso, somente aquele vegetal, vai chegar uma hora que ele não vai ter benefício nenhum e às vezes pode trazer algum tipo de efeito colateral. E nesses efeitos, nós ainda podemos fazer um link com a nossa microbiota intestinal. Então, vamos supor, se você sempre come só carne, muita proteína, você acaba fazendo, só um parênteses aqui, microbiota intestinal são os micro-organismos morando aqui no nosso intestino, que dependendo dos micro-organismos podem nos fazer bem ou não, eles podem atrapalhar aí o tratamento. E aí vamos supor, voltando, aí você come sempre muita proteína, um excesso de proteína, você acaba tendo ali um ambiente dentro do seu intestino com muitas bactérias proteolíticas.
que vão acabar inflamando também. E vamos lembrar que o intestino é uma importante barreira na nossa imunidade. E aí você está trazendo mais uma inflamação para o corpo, além do tumor, que também vai atrapalhar o tratamento. E você tem um intestino, uma vez inflamado por conta de uma alimentação incorreta ou por conta de maus hábitos no decorrer, até cigarro acaba influenciando, né? Não é nem apenas comida. Esse intestino, ele vai absorver menos o alimento. Então, é legal pensar que vou me alimentar bem, e isso também é um processo de mudar o estilo de vida. E tratamento, por mais que tenha esse peso, né, do tratamento oncológico, é um excelente momento. Poxa, não fazia atividade física? Deixa eu começar a fazer uma caminhada leve, né? Mesmo que seja ali no corredor da casa, né? Deixa eu começar a comer mais devagar, e isso é de extrema importância. Tem muita gente que termina de comer, nem o cérebro entendeu ainda que, opa, estava entrando alimento, não estava, e aí comeu tão rápido, nem deu tempo de acionar o sistema de saciedade. E aí vale comer, e tem uma dica que eu gosto muito e funciona super bem com os pacientes, e é simples, todo mundo pode fazer na sua casa. Quer diminuir um pouco a velocidade do consumo? Começa a comer com a mão que não é dominante. Ah, você come sempre com a direita. Começa a comer com a esquerda. Vai dar mais trabalho. Você vai pensar um pouco mais antes de levar o garfo na boca. Só de fazer isso, você já vai relaxar um pouco mais. Você já vai ter mais contato com o alimento. Porque muitas vezes come e nem percebe que está comendo. Ou está vendo TV, ou está vendo celular. Começa a manter uma relação com aquele alimento. E é legal, porque você vai perceber de fato o que te cai bem, o que não cai. Ou, poxa, eu fiz um preparo. Você come até menos, né? Exato, come menos. Ah, de repente fiz um preparo aqui cheio de molho. E comendo mais devagar, você começa a perceber o sabor mesmo daquele alimento. Poxa, deixa eu fazer sem molho da próxima vez. Deixa eu experimentar de outro jeito. Esse relacionamento do alimento, né, da nutrição e com o paciente, com cada indivíduo, isso é de extrema importância também.